Olá, povão, tudo jóia? Esse vídeo aqui é uma resposta a um vídeo do professor Luiz Correia, do canal Medicina Baseada em Evidências, sobre construtivismo e objetivismo. Eu acompanho o canal do professor Luiz Correia, quero já começar fazendo uma deferência aqui. Eu acompanho, sou muito fã do trabalho dele, fiz curso com ele de Medicina Baseada em Evidências. Ele é um cara realmente incrível e ele faz um trabalho de divulgação também incrível, mas particularmente deste vídeo eu discordo muito. E eu queria apresentar aqui um pouco essa discussão e eu acho que é bom porque ajuda as pessoas aí a refletirem sobre este aspecto, né, da ciência que a gente fala tão pouco, que é a epistemologia, que é essa filosofia de base, né, que nos guia para onde que a gente deve caminhar para produzir o conhecimento científico. Eu vou apresentar aqui o motivo pelo qual eu discordo. Acho que tem muita confusão em termos de nomenclatura em relação a esses termos, e acho que tem uma série de questões ali bastante questionáveis, principalmente do ponto de vista das ciências humanas. Mas fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o meu pós-doutorado no Departamento de Psicologia da UFSCar. Esse canal é para discutir filosofia da ciência, epistemologia, metodologia da ciência, carreira acadêmica. Eu tenho aqui várias reflexões e eu tenho uma origem, né, uma tradição, uma história nas ciências humanas. Só que, diferentemente do que, inclusive, foi argumentado nesse vídeo, no meu entendimento, na minha interpretação, as ciências humanas têm que se comportar como uma ciência. É ciência, não é porque está usando outro objeto que tem liberdade para fazer o que quiser, né? São ciências também. Existem uma série de diferenças na maneira que a gente faz ciência, a depender do seu objeto, mas é ciência. E eu faço essa discussão sempre trazendo as ciências humanas como um referencial aqui. Inclusive tem um vídeo só sobre isso, né? Se as ciências humanas são ciências mesmo, qual a diferença e tal, vou deixar aqui no card para vocês. E o meu campo específico hoje de pesquisa e atuação é na educação, na defesa daquilo que a gente chama de educação baseada em evidências. O professor Luiz Correia apresenta nesse vídeo uma distinção entre construtivismo e objetivismo. E aí ele diz assim que o objetivismo é um campo, né, epistemológico, vamos dizer assim, que é aprender a verdade, que pressupõe que a verdade existe e que é aprender essa verdade, apesar de saber que essa verdade ela é 100% inalcançável. E, por exemplo, ele, como um médico, como um indivíduo militante aí das práticas baseadas em evidências da medicina, está mais nesse campo. Enquanto o construtivismo é aquele que entende que a interação entre a realidade e o discurso é que constrói, digamos, uma perspectiva científica. A perspectiva científica, portanto, seria uma construção e não uma busca por uma verdade já existente. Mais ou menos essa é a discussão. Eu discordo, inclusive, que o professor seja um objetivista. E eu vou explicar por quê. É lógico que seria muita arrogância minha dizer que eu sei dele mais do que ele. Né? Não tô discutindo ele, eu estou discutindo o conceito do que é objetivismo ou do construcionismo, né? Do construtivismo. Não tem nada a ver aqui com construtivismo no sentido escolar, tá? No sentido que ele abordou. Bom, para isso eu trouxe aqui um texto, vou colocar aqui nas referências para vocês, sobre as abordagens daquilo que a gente chama de construtivismo. Que isso que é a bagunça, né? Você tem desde pós-modernistas assim ferrenhos, que eles chamam de construtivistas extremos, né, ou radicais, ou seja, um indivíduo que entende que nada disso aí existe, tudo é discurso, toda a realidade é discurso, então, é o discurso que constrói a realidade, que é a visão, digamos assim, pós-modernista mais pura, até Karl Popper, por exemplo, que é o grande nome da história da filosofia da ciência, com o qual eu tenho certeza que o professor Luiz Correia se identifica, né? Apesar de não me lembrar de vídeos dele falando especificamente sobre o Karl Popper, mas eu tenho certeza que ele se identifica, porque ele é um nome, assim, para quem trabalha com ciência de verdade, né, é um nome importantíssimo, ainda que as pessoas possam eventualmente ter alguma diferença. Então, na associação
internacional de construtivismo, por exemplo, estão esses dois extremos aí de pessoas que pensam completamente diferente. Completamente diferente. Propõem coisas completamente diferentes. Então isso tem um motivo. É porque o conceito é frouxo. O conceito é muitíssimo amplo. Então, na minha perspectiva, esse discurso entre construtivismo e objetivismo, ele tem um sentido de indicar se aquilo que é produzido, que a gente chama de ciência, é uma produção do humano, do cientista, ou se eles é só uma descrição do cientista. O cientista só faz o papel de ferramenta, de instrumento para descrever aquele conhecimento. Ou seja, esse objetivismo, esse conceito de objetivismo nesse paralelo, ele seria equivalente à perspectiva positivista de ciência, em que o cientista é um sujeito neutro, ou deve ser um sujeito neutro perante o objeto de sua investigação. E é o objeto de investigação que o cientista traz para a pesquisa. Essa perspectiva não existe mais. Olhando deste ponto de vista que eu estou falando agora, o professor Luiz Correia não é um objetivista. Por quê? Porque ele sabe que o comportamento do cientista, né, ele está totalmente relacionado à sua produção. Isso eu estou falando que é coisas que ele falou, né, não estou inventando. Então não me parece que seja essa a questão, certo? Eu acho que a questão, ela está talvez mal colocada. Porque aí presta atenção. Vou dizer aonde a porca torce o rabo. Porque eu digo assim, olha, e aí o Karl Popper já disse isso milhares de vezes, né? Faz parte da base do que ele vem demonstrando ao longo dessas décadas, né? De todo o conjunto do trabalho dele, né? A realidade, ela existe. Aí eu tenho duas possibilidades aqui, aliás, também, que talvez isso seja importante. É mais nesse sentido que o professor Luiz Correia falou, de ser um realista, no sentido de entender que a realidade existe. Independentemente de nós, a realidade existe. Até aí, ok, é uma perspectiva que nós chamamos de realismo, que ela não se opõe ao construtivismo, ela se opõe a uma outra corrente, que é o pragmatismo. O pragmatismo, ele entende assim, olha, a realidade pode existir e ela pode não existir, eu não sei não, mas eu acho irrelevante essa discussão. O que me importa é se as pessoas, intersubjetivamente, percebem a realidade da mesma forma. Então, se eu botar um tanto de gente aqui, todo mundo perceber a mesma coisa, beleza. Não importa se essa coisa existe ou não, o que importa é que nós percebemos esta coisa desta forma. E esta percepção, ela é intersubjetiva. Então, é disso que eu preciso. Se isso quer dizer que a realidade existe, e se isso quer dizer que nós estamos na Matrix, todo mundo vivendo a realidade, percebendo a realidade da mesma forma, tanto faz. Porque se eu fizer alguma coisa, erige uma ponte, e essa ponte não cai, e se essa percepção é intersubjetiva, várias pessoas estão vendo a mesma ponte, estão subindo na mesma ponte também, não estão se percebendo caindo, eles estão chegando do outro lado, então beleza, né? Se tem uma pessoa que está com um problema de saúde, eu vou lá, faço uma cirurgia, e ela melhora, ela começa a dizer que está melhor, a outra pessoa vê que ela está melhor, a outra também, os aparelhos dizem que ela está melhor. Não importa se isso existe na realidade ou se isso é uma percepção nossa, que todo mundo está tendo uma visão coletiva aqui disso aqui. Não é relevante. Então, nesse sentido, é que a afirmação, quando o professor Luiz Correia descreve, parece que ele está fazendo uma afirmação mais nesse sentido, que a realidade existe, ele entende que a realidade existe e que a ciência é uma forma, uma metodologia de tentar acessar o máximo possível essa realidade. Se opondo aí, portanto, ao pragmatismo ou ao construcionismo social, que é a ideia de que a realidade não existe. Tudo é discurso. Digamos assim, o construtivismo na sua forma mais radical, extrema, que seria esse construcionismo social, né? Esse construcionismo linguístico da própria realidade, essa talvez se opusesse aí, formasse aí, portanto, uma trinca. Eu devo dizer que sou um pragmatista, só para pontuar aqui, até para apimentar um pouco o debate. Bom, ou a realidade existe, ou ela não existe, ou tanto faz se ela existe. Diante desta realidade, a gente, e aí eu estou falando do realista e do pragmatista, a gente se esforça e diz assim, vamos tentar entender que realidade é essa. Então, vamos fazer estudos científicos. Como é que a gente faz isso? Aí temos algumas divergências aí, né? A posição mais bem estabelecida é a do Karl Popper, do falseamento, né? O que divide a ciência de não ciência, embora haja muitos questionamentos, né? Mas basicamente a ideia é
Você faz afirmações sobre a realidade, afirmações que são passíveis de avaliação, de falseamento, como ele chamou, e aí você submete essas hipóteses, essas afirmações, você as encara como hipóteses e submete essas hipóteses ao teste da realidade. Então, a gente vai, portanto, buscar falsear essas hipóteses, buscar estratégias, metodologias para falsear essas hipóteses. E aí vem a pesquisa científica. E aí a pesquisa, ela submete aquela hipótese à prova e ou a hipótese sobrevive, ela é corroborada, como ele chamou, ou demonstrada, ou ela é refutada ou falseada, porque ela não sobrevive ao teste. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, eu acho que uma sala de aula com 25 alunos é melhor do que uma sala de aula com 20 alunos. Então eu vou lá e testo. Eu pego uma opção de sala de aula com 25 alunos ou com 20 alunos, dou aula para essas duas, e se em algum cenário a de 25 sair tão bem ou melhor do que a de 20, então essa hipótese está falseada. Daí eu preciso de uma hipótese melhor, que seria talvez incluir outras variáveis na hipótese. Então eu dissesse assim, olha, em certas condições, né, tal e tal e tal e tal e tal e tal, a sala é melhor com 20 alunos do que com 25. Ou eu diria assim, a quantidade de alunos é uma variável que, correlacionando com tais e tais e tais outras, pode ser vantajosa. E aí eu vou testar, aí complexificando essa hipótese. Mas a grande questão que eu quero colocar aqui é a seguinte. Depois que eu passo por todo esse processo, depois que eu faço tudo isso, eu produzo um artigo, por exemplo. Digamos que esse artigo tenha uma evidência muito robusta. Eu tenha feito uma metodologia top, negócio redondinho. A pergunta é a seguinte, aquele meu artigo, aquela descrição da realidade, se identifica com a realidade totalmente? Ou ele tem uma parte de mim? Ou eu tenho influência? Meus gostos, minha história pessoal tem influência sobre esse artigo? Essa é a pergunta que faz a gente voltar aqui a perguntar. Claro que tem, é óbvio que tem. Tem eu ali. O artigo está encharcado de mim. Por quê? Porque não é possível, por exemplo, fazer uma pesquisa em língua nenhuma. Uma pesquisa tem que estar em um idioma, ou está em inglês, ou está em português. E o fato de colocar em um idioma, por exemplo, já estabelece um enviesamento. Por quê? Porque o idioma, ele carrega em si uma forma de pensar, de sentir, de expressar, de descrever o mundo. Eu sou uma pessoa do meu tempo, com os meus valores, os valores que são individuais, mas que são parte desse tempo, que tem uma história particular e, portanto, uma visão particular sobre a realidade. Isso não tem como ficar de fora do texto, é impossível. O meu próprio texto, quando ele faz uma afirmação sobre a realidade, ele faz uma afirmação que não é absoluta nunca, porque é impossível que seja. Ela é uma afirmação que é verdadeira. Se ela é bem calcada na realidade, se tem boa evidência, ela é verdadeira. Eu posso chamá-la de verdadeira. Do ponto de vista científico, ela é verdadeira. A ciência me permite fazer essa afirmação, do ponto de vista aí dessa epistemologia que eu estou descrevendo aqui. Mas essa verdade não é absoluta. Ela é uma verdade com duas características. E esse é o centro e o coração do debate. Ela é uma verdade aproximativa. Ela não é rica o suficiente para descrever todas as variáveis da realidade. Ela é uma verdade aproximativa. Não é que ela é mentira, mas ela não é completa. E nunca vai ser. Segundo, ela é uma verdade provisória, porque isso faz parte da natureza da ciência também. A gente faz uma elaboração que agora serve, mas que no futuro não servirá mais, porque no futuro nós teremos uma descrição, uma afirmação sobre a realidade muito melhor do que a que temos hoje, porque a gente vai saber mais, vai elaborar outras hipóteses, vai experimentar mais. Então toda a afirmação científica, ainda que ela seja verdadeira, que nós possamos chamá-la de verdade, nós sempre vamos considerá-la uma afirmação que é uma verdade provisória e aproximativa. Isso é Karl Popper. O Popper, ele fala, inclusive, tem um livro dele chamado O Mito do Contexto, que ele fala que, inclusive, os nossos sentidos, a nossa percepção sensorial, que é aquilo que a gente poderia dizer assim, vamos esquecer toda a teoria, vamos pensar só no nosso aparelho sensorial. Até isso já é enviesado pela nossa história, pela nossa existência. Então não existe ciência neutra. Agora entra o radicalismo. Então, se a ciência não é neutra, se a ciência, então,
ela é uma construção do cientista, provisória e aproximativa. Então a ciência, eu posso falar o que eu quiser então, e tá tudo certo. Não! Isso aqui é o construtivismo radical. É a ideia que então, qualquer coisa que eu falar, eu vou considerar uma verdade. Eu posso considerar, ou eu digo assim, não, nada disso é verdade. Tudo que eu tô falando isso aqui é tudo ficção. Não é ficção. Não é ficção. Aí que mora o problema. O fato de eu admitir que a ciência não se identifica com a realidade, que ela não é neutra, não quer dizer então que é esculhambação. Que, portanto, eu posso falar qualquer coisa, que qualquer coisa que eu disser é equivalente a uma coisa com uma evidência bem fundamentada, com dados da realidade bem fundamentados. Uma afirmação sobre o desempenho dos seres humanos, de indivíduos com tal idade, diante de um procedimento de ensino, uma afirmação sobre isso, testada com 20 mil pessoas, é verdade, é uma verdade diferente de uma afirmação feita sem testar em ninguém. Claro que é diferente. Não pode ser a mesma coisa, não faz o menor sentido dizer que é a mesma coisa. Mas a ideia é esta, este é o centro desse construtivismo radical. Porque particularmente, eu não gosto de olhar sob esse ponto de vista. Eu prefiro chamar de pós-modernismo, porque eu acho que indica mais a natureza epistemológica deste grupo, né? Dessa forma de pensar o conhecimento. É um pós-modernismo radical, né? Um pós-modernismo raiz, vamos dizer assim, né? A ideia de que é só eu falar. Então, para dar o exemplo que o professor Luiz Corrêa fala no vídeo, ele fala assim, não, porque muitas pessoas acreditam no Papai Noel. Então, o Papai Noel é uma verdade, desse ponto de vista construtivismo, isso tem um valor. Não, e aí, mais ou menos, ele constrói mais ou menos a ideia de que, então, isso pode ser utilizado nas ciências humanas. Não! Isso é um problema para quem está trabalhando com ciência nas ciências humanas. Porque o pós-modernismo se alastrou nesse campo de uma maneira brutal. E é muito difícil trabalhar com ciência no campo das ciências humanas. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, então Papai Noel existe. Não, Papai Noel não existe. Não importa sobre que ponto de vista que eu vou olhar, Papai Noel não existe. Mas muitas pessoas acreditam no Papai Noel. Sim. Então existe o comportamento de descrever o Papai Noel como uma figura real. Esse comportamento existe. O Papai Noel não existe. Nem se todos os 7 bilhões de seres humanos acreditarem nele. Ele não existe e continua não existindo. Isso tem muito a ver com essa perspectiva sobre o que é o comportamento humano. Quando a gente fala desse, digamos assim, do quanto que o cientista está na sua pesquisa, né? O quanto da pesquisa diz respeito ao cientista e não à realidade, que são coisas inseparáveis, eu particularmente gosto muito, acho que a melhor perspectiva é do Skinner. B.F. Skinner, ele tem um livro chamado O Comportamento Verbal, em que ele fala sobre como os seres humanos se comportam verbalmente. Quais são as fontes de controle do comportamento? O que faz o comportamento humano ser desta ou daquela outra forma, o comportamento verbal, né? E aí o livro é fantástico, né? Depois tem 1 bilhão de outras pesquisas em relação a isso. Pesquisas mais recentes se encaminharam para um campo que nós chamamos de teoria das molduras relacionais, que tudo fica ainda muito mais complexo, muito mais elaborado, né? Mas, sendo resumido assim, o que ele diz, né? O que é a ciência? A ciência é o comportamento verbal do cientista. É isso que é ciência. E o comportamento verbal, ele tem fontes de controle. Fontes de controle que são, no caso da ciência, por exemplo, como estímulos antecedentes. A própria realidade, a percepção da realidade, para ser mais específico, né? Então você tem essa realidade que o indivíduo observa, mede, que ele estabelece algum tipo de contato. Você tem o próprio histórico do indivíduo, né? A própria história de aprendizagem do indivíduo, você tem as operações motivacionais, você tem uma opção de coisas. E aí você consegue ali pesar como que é a relação entre o indivíduo e a linguagem que ele produz a partir da relação estabelecida com o ambiente. É fantástico, é fantástico. O que não quer dizer que um dos antecedentes não seja a realidade. E essa é a questão. E quando a gente é cientista, a gente vai procurando a metodologia cada vez mais sofisticada, cada vez melhor, para reduzir um pouco o nosso enviesamento.
É isso que o professor Luiz Correia faz. Assistam o canal dele todinho, porque o canal dele é fantástico. Tem um vídeo ali que não se aproveite, talvez, exceto este, mas se aproveita pra gente fazer esse debate. A gente fala assim, pô, se eu botar aqui 2 grupos aqui pra testar um medicamento, pra um grupo eu der o remédio, pra outro grupo não der nada, esse grupo aqui ele vai ter talvez tenha uma coisa psicológica aí, talvez, será que não tem? Né? Ou de outra natureza, que por fato ele não tá tomando nada, eu vou ter alteração? Tem. Então vamos inventar o tal do placebo. Olha, como a gente vai elaborando metodologia para ser um pouco mais assertivo, um pouco menos enviesado. Se eu sou um pós-modernista, eu não faço isso, porque isso aí não adianta. Porque a realidade é tudo ficção. Eu faço isso se eu entendo que a ciência, ela é aproximativa, ela é efêmera, mas eu tenho que me comportar para ser mais aproximativa. Eu quero buscar o mais aproximativo que eu conseguir. É isso que é o meu objeto de busca. Né? Eu posso entender isso da perspectiva do Karl Popper, eu posso entender isso da perspectiva do Newton da Costa, né? Uma quase-verdade, que o que eu estou buscando é uma quase-verdade, eu gosto dessa expressão também. Estou buscando a quase-verdade. A quase-verdade não é a não-verdade, não é a elaboração que eu quiser. A quase-verdade, a minha busca por ela é uma busca que está relacionada, que está interagindo com a realidade. Né? Então, para finalizar aqui, eu sei que esse é um debate muito denso. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que eu discordo veementemente deste vídeo específico do professor Luiz Correia. Esse debate, essa forma de colocar o debate, ela parece dar uma carta branca para quem está nas ciências humanas para fazer o que quiser e chamar de ciência, o que é um perigo tremendo, e talvez especialmente naquilo que a gente chama de educação. É por isso que a educação está horrível como está, né, hoje. 0,2% dos brasileiros sabem interpretar um texto, uma porcaria. E se você falar em evidências na academia, você é crucificado, porque Ave Maria, que coisa de positivista. Então, esse debate tem que ser feito com muito cuidado e com muito aprofundamento. Né? E muito obrigado, professor Luiz Correia, por todas as contribuições que o senhor dá na internet, na divulgação científica. Parabéns pelo trabalho, mas fica aqui a minha pontuação, a minha discordância em relação a isso. Acho que nós somos pessoas partidárias da ciência, somos realistas ou pragmatistas, somos partidários de uma ciência que busca cada vez mais reduzir o enviesamento, apesar de sabermos que esse enviesamento ele não é passível de ser eliminado completamente por uma total neutralidade, mas a gente busca aí o máximo que a gente pode, tá bom? Grande abraço, gente. Compartilhem o vídeo, uma discussão bem interessante aqui. Curtam aqui o vídeo para o algoritmo entender que o vídeo é bacana, foi bem feito para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau.